Olá pessoal, bem-vindos ao canal Vikings do Bem. Se você gosta de conteúdos incríveis sobre história, tecnologia e curiosidades, já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Vamos juntos descobrir fatos fascinantes. A queda do Império Romano é considerada uma das maiores tragédias da história da humanidade, pois representou o fim de uma era de avanços culturais, arquitetônicos e científicos que influenciam até hoje o mundo moderno. Durante séculos, os romanos construíram um vasto império que se estendia por grande parte da Europa, norte da África e Oriente Médio, unificando diversas culturas e promovendo um florescimento de conhecimento e tecnologia. Entre as muitas perdas causadas pelo declínio do império, destaca-se o desaparecimento de magníficos monumentos e construções, como templos monumentais, estátuas imponentes, cúpulas majestosas, complexos de banhos públicos, as termas e fóruns, centros políticos e sociais essenciais na vida romana. Esses edifícios não eram apenas obras de arte, mas também exemplos avançados de engenharia e urbanismo. Além das estruturas físicas, foram perdidos muitos manuscritos de filósofos gregos antigos, cujos escritos estavam preservados em grandes bibliotecas espalhadas pelo Império, como a famosa Biblioteca de Alexandria, que já fora um polo intelectual incomparável. Essa perda afetou profundamente o desenvolvimento do pensamento filosófico, científico e teológico. O conhecimento acumulado sobre religião, ciências naturais, matemática e engenharia ficou praticamente inacessível por séculos após o colapso. Neste vídeo exploraremos algumas das tecnologias mais inovadoras e surpreendentes que os romanos desenvolveram e que desapareceram com o fim do Império, sendo redescobertas apenas muitos séculos depois. Um dos exemplos mais notáveis é o concreto romano. Embora exista a ideia equivocada de que os romanos apenas copiaram tecnologias alheias, a verdade é que eles foram inventores e aprimoradores de muitas técnicas originais. O concreto que criaram era revolucionário para a época, apresentando uma durabilidade e resistência que, em alguns aspectos, supera até os concretos modernos. Essa mistura era especialmente resistente à ação da água, o que permitia a construção de portos, aquedutos e outras estruturas submersas que ainda hoje estão de pé. Já no século II a.C., os romanos haviam aperfeiçoado uma técnica de concretagem subaquática que permitia verter o material diretamente embaixo d'água, sem que ele se dissolvesse ou enfraquecesse. Um exemplo impressionante dessa tecnologia pode ser visto nas ruínas da antiga cidade de Cesareia, construída no litoral do Mediterrâneo. Outro monumento famoso é a Cúpula do Panteão, em Roma, uma obra-prima da engenharia estrutural construída com concreto reforçado com uma cinza vulcânica especial chamada pozzolana. Essa adição química conferia uma resistência excepcional ao concreto, impedindo que ele se deteriorasse rapidamente com o tempo. Atualmente, muitas empresas de construção tentam reproduzir o concreto romano, substituindo a pozzolana por cinzas volantes, um resíduo industrial que é mais barato, gera menos impacto ambiental e aumenta a vida útil do concreto. Essa busca mostra como os romanos estavam muito à frente do seu tempo em termos de sustentabilidade e eficiência construtiva. Outro feito extraordinário da engenharia romana são os vastos sistemas de aquedutos construídos para transportar água potável das fontes até as cidades. O Aqua Claudia, concluído em 52 a.C., era capaz de fornecer cerca de 192 mil metros cúbicos de água por dia para Roma, um volume impressionante que sustentava o abastecimento público, as termas, as casas e as fontes da cidade. O aqueduto atingia alturas de até 33 metros, evidenciando a habilidade técnica dos engenheiros romanos. Algumas obras ainda são mais grandiosas, como o aqueduto que abastecia Decápolis, que incluía um túnel de 106 quilômetros perfurado em uma montanha, o mais longo da antiguidade. A inclinação desse túnel era extremamente baixa,
cerca de 1 metro a cada 3,5 km, o que é um desafio até para a engenharia contemporânea, exigindo medições e cálculos muito precisos. Outro exemplo é o aqueduto de Nimes, na França, que se estendia por 50 quilômetros e passava sobre a famosa ponte Pont du Gard, uma obra monumental que ainda atrai admiradores pela sua grandiosidade e técnica. Os romanos não foram apenas construtores habilidosos, mas também pioneiros na criação de grandes complexos arquitetônicos. As termas de Caracalla, inauguradas em 217 d.C., cobriam uma área de aproximadamente 100.000 metros quadrados, equivalente a 10 hectares, com partes que chegavam a 40 metros de altura e uma cúpula com cerca de 36 metros de diâmetro, demonstrando o domínio sobre espaços amplos e complexos sistemas de aquecimento. A Basílica de Maximiano, construída em 312 d.C., é outro exemplo de construção monumental. Suas paredes laterais, suspensas a quase 40 metros de altura, permanecem em pé até hoje, testemunhando a resistência das técnicas construtivas romanas. Já o Templo de Júpiter, em Heliópolis, moderna Baalbek, possuía colunas gigantescas, com cerca de 20 metros de altura e 2,5 metros de diâmetro, que são as maiores já construídas na antiguidade. O processo para erguer essas colunas massivas permanece um mistério, embora se acredite que máquinas semelhantes a guindastes sofisticados tenham sido usadas para manipulá-las. Além das estruturas físicas, os romanos criaram tecnologias avançadas para a vida cotidiana e militar. Por exemplo, eles desenvolveram uma taça feita de um vidro especial, que muda de cor dependendo da incidência da luz, verde quando iluminada por fora e vermelha quando a luz passa por dentro. Para isso, usaram nanopartículas de ouro e prata, tão pequenas que só podem ser vistas com microscópios eletrônicos modernos, demonstrando um conhecimento surpreendente sobre propriedades ópticas, mesmo que não compreendessem a nanotecnologia como conhecemos hoje. Na área de saneamento, a Cloaca Máxima de Roma é um dos maiores sistemas de esgoto da antiguidade, essencial para manter a higiene da cidade. Eles construíram também extensas redes de tubulações feitas de chumbo para distribuir água dos aquedutos para banhos públicos, residências e fontes. O impacto do chumbo na saúde dos romanos ainda é debatido, mas é improvável que tenha sido um fator decisivo para a queda do império. O aquecimento por hipocausto, sistema de circulação de ar quente sob o piso, era usado em vilas luxuosas e nos banhos públicos para manter os ambientes aquecidos, mostrando o alto nível tecnológico e conforto alcançado. Na medicina, os romanos fizeram avanços notáveis, com cirurgias complexas, instrumentos variados e até anestesia com mandrágora em vinho para sedar pacientes. Eles realizavam procedimentos que hoje chamamos de plástica, extração de catarata e tratamento de feridas graves, muito mais avançados que os praticados na Idade Média. Os romanos também aproveitaram a energia da água para alimentar moinhos, como o complexo de Barbegal, que produzia toneladas de farinha para milhares de habitantes, uma verdadeira pré-industrialização baseada em recursos naturais, ao invés de trabalho escravo. O matemático Herão de Alexandria inventou a eolipile, uma máquina movida a vapor, que pode ser vista como a precursora da máquina a vapor da Revolução Industrial. Ele também criou autômatos, máquinas programáveis que realizavam ações como abrir portas de templos ou executar peças teatrais sozinhas, mostrando uma engenhosidade que lembra a robótica moderna. O imperador Nero construiu uma mesa giratória para seus jantares, que permitia aos convidados admirar Roma de todos os ângulos enquanto comiam. Esse mecanismo sofisticado usava engrenagens e rolamentos de bronze, um verdadeiro feito de engenharia para a época. Militarmente, os romanos desenvolveram o fogo grego, uma arma incendiária que queimava em contato com água, defendendo com sucesso o Império Romano do Oriente contra invasores por muitos anos. Existe uma lenda sobre o vidro flexível, chamado Vitrum flexile, um material que não quebrava, mas sua existência real é incerta. Pesquisas modernas indicam que a combinação de vidro com óxidos minerais poderia ter criado algo semelhante, demonstrando mais uma vez
a possibilidade de tecnologias avançadas na antiguidade. Com a queda do Império Romano do Ocidente, a Europa entrou na chamada Idade das Trevas. Se você quer um vídeo explicando como foi esse período, comente Idade das Trevas logo abaixo. Nesse período de trevas, em que muitos desses avanços foram esquecidos por séculos, contudo, o Império Bizantino, ou Romano do Oriente, preservou e transmitiu muito desse conhecimento, que mais tarde influenciaria o Renascimento e a modernidade. Assim, grande parte da ciência, engenharia e cultura que moldam o mundo atual devem muito à civilização romana e grega. Imaginar o que teria acontecido se Roma não tivesse caído é um exercício fascinante que nos ajuda a valorizar esse legado extraordinário.